Então vamos lá naquela teoria, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos bons e tempos bons fazem homens fracos. Mas vem cá, o seu pai te promoveu tempos bons, eu não vi você ter um cara fraco aí não. Não, mas é porque aí ele falou assim, olha, vai. Se der ruim, volta. Nós estamos aqui. Acabou. Eu tinha o Não luxo. chega a ser a parábola do filho pródigo. Não. Mas ele te permite Aí- ir pro mundo e fala, quando você voltar, eu tô aqui. Aí eu quero entrar num gancho que gera uma boa discussão, que muitos falam, pô, mas você teve estrutura familiar, você tinha a opção de voltar. Eu falei, opa, vamos lá. O menino que nasce da favela, da comunidade, ele não tem opção de voltar. Você concorda? Não tem opção. Ele tem que vencer sim ou Vencer sim. ou vencer. Vencer ou vencer. E é desafiador. O classe média, assim como eu tinha a opção de voltar. E aí eu te falo, o que é mais... Não vou falar mais difícil. Você acha que é difícil, cara? Todo dia você tem duas opções. Ou você larga ou você continua. Você tá na dieta, você tem um chocolate, uma tapioca aqui. Todo dia é uma tentação. Eu vou comer chocolate, eu vou comer tapioca. Não, eu vou comer tapioca porque é saudável. O chocolate destilado. O chocolate, para mim, era voltar para casa. Era ter a vida boa. E a tapioca era manter na dieta a resiliência. Todo dia estava na minha frente essa tentação. Todo dia. Se eu estava num dia ruim, tava aqui as duas coisas, os dois caminhos. Eu vou largar. Então... Vou problematizar o negócio e trazer mais para dentro da sua realidade. Você sofreu uma tentação, falou, eu tenho tudo na minha casa, eu tenho uma cama, um colchão, uma família, roupa lavada, lar, eu tenho uma boa casa, roupa lavada, tudo certinho. Aí vamos trazer a realidade da maioria. Ele só tem o prato de arroz com salsicha. Ele não tem nem essa opção. tentação. Ele não tem a tentação. E às vezes é o seguinte, aquele prato de arroz com salsicha, na casa dele não tem. É isso. Então isso são duas motivações. Eu preciso de lutar e aqui eu me alimento. Me alimenta. É quase a isso. Criança na escola da rede pública. Ele vai para a escola às vezes só para se alimentar. Então, fazendo a analogia, todo mundo já fez uma dieta na vida. E todo mundo sabe que é difícil você se manter contra a tentação. E a minha tentação era eu abandonar tudo e voltar. Só que eu fui resiliente contra a minha tentação e eu fui extremamente resiliente contra a minha vontade. Eu vou passar perrengue, eu vou passar necessidade, mas eu não vou falar um A para os meus pais, porque eu não vou levar preocupação para casa. Sozinho. Eu vou segurar a bronca sozinho, porque eles deram todo o conforto para eu voltar se eu quisesse, mas eu não quero. Porque essa missão é minha. E tá tudo bem. Eu preciso fazer a minha história. Então, eu tive uma carreira, até dar certo, que eu falo que a carreira mais difícil do atleta não é depois, é quando ele tá na transição, para ele virar profissional. É a parte mais difícil, onde muitos caem por terra. A maioria dos Ele vem craques da base ali com uma realidade, sucesso estourando, quando chega na hora da verdade... não sabe o que fazer. Sumiu. Então, essa minha tentação eu sempre levei comigo, porque era difícil demais eu falar, caramba, por que eu tô morando num alojamento com 8 beliches e uma confusão, não tendo nem banheiro, tendo que limpar banheiro segundo, quarto e sexta, porque dividia as duplas, tendo o meu armário dentro da mala, porque tava as roupas tudo amarradas, fedendo mofo, e eu podendo saber que tá em casa. Então, assim, é uma dificuldade também. Não é tanto quanto o cara que vem da comunidade, que ele não vai voltar para casa porque ele não quer voltar para o barraco e não quer se encontrar com a criminalidade. E ele tem que fazer acontecer. Ele tem uma pressão natural que ele vem de berço. A minha pressão era diferente. Também vinha de berço. Só que era ou eu abandonava para ter o bem bom, ou eu me desafiava a passar perrengues, coisa que eu não tive na infância, para crescer na vida. Então, eu enxergo que o cara que é classe média e o cara que é classe pobre, para se entrar no futebol, ambos têm as suas dificuldades. Não é fácil para ninguém. Por isso que só 4% consegue ganhar mais de 10 mil reais. Então é difícil para todo mundo. Basta você saber como enxergar. Porque tem muitos jogadores, e eu vivi isso, de classe média, que tinha tudo e não conseguiu, porque não estava aqui preparado. O preparo vai além do físico, é o mental. E muitos classe pobre, que era craque, que também não conseguiu, que também tinha problema mental, não conseguiu passar resiliência, não conseguiu absorver, não conseguiu vencer. E não era questão financeira, porque quando você chega no futebol, você tem um mínimo bom, bem feito. Pô, eu reclamava que tinha salsicha, macarrão, cara, não reclamava. Era do bom ou do melhor? Cara, não era, mas era o que tinha. O que eu vou fazer? Vou ficar reclamando e pedindo para voltar para casa? Para quê? O que vai mudar? O que vai crescer?
Não vai adiantar nada. Então, o que que eu fiz? Quando eu saí de casa, eu não levei minha casa junto comigo. Quando eu saí do Brasil, eu não levei o Brasil junto comigo. Porque isso não ajuda na adaptação de ninguém. Quando você reconhecer as suas origens, as suas raízes, sim, para te dar uma essência de humildade e de personalidade. Você trazer aquilo para sua vida todos os dias, não dá. Não dá, porque ela pode ser uma âncora que vai te travar. E a âncora você larga de uma para se enganchar em outra. Com a essência. E foi o que eu fiz. Eu tinha uma âncora de base familiar, que me deu educação, instrução, o que é certo, não o que é fácil. E aquilo me fez ser resiliente nas minhas coisas, nas minhas vidas. Seja para vitórias, seja para derrotas, e para desafios. Desafios, né? Se a gente for parar para pensar, um jogador de futebol, 99,9%, ele perde mais do que ganha. Num jogo de campeonato de futebol, do Brasileirão, são 20 times. Só um é campeão. Quer dizer que os outros 19 são perdedores? Depende do ponto de vista. Só que eles não ganharam o título. Então, o cara ser vitorioso mesmo, são poucos que é sempre vitorioso. A maioria, ele lida muito mais com derrotas. E aí, o que faz o cara ser um vitorioso é como ele lida com a derrota. Como ele enxerga aquilo.